Oi, gente, olha só. Antes da gente começar o papo hoje, vou passar um recadinho para vocês. É que eu tô recebendo muito e-mail de pessoas dizendo que compraram o meu livro, tá? Então não compraram comigo, compraram nos sites aí que a editora disponibilizou, né? Agora, eu queria explicar assim, que como eu sou uma escritora pequenininha, né? A minha editora, ela não divulgou muito, ela não trabalhou muito em cima de mim. Então eu também não estou recebendo os royalties dela, porque assim, eu acho que tem que ter um volume de venda para eles pagarem o autor. Então toda vez que eu ligo para lá e reclamo, tá vendendo, eles me mandam mais livros para eu vender. Ótimo, tranquilo, não tem problema não. Então eu só queria explicar para vocês o seguinte, meu livro é esse. Ai, tá ao contrário, né? É engraçado, as pessoas chegam aqui no quarto da minha filha, aí se assusta, é porque essa câmera é ao contrário. Aí olha a cama do lado de cá, que na verdade tá inverso. Bom, então olha, o livro é esse, né? Que eu acho que muita gente já conhece, mas não compre no site. Entre em contato comigo por esse e-mail que eu tô colocando aqui embaixo, que aí vocês compram comigo. Por quê? Porque eu não estou recebendo royalty e eu recebi mais livros deles para eu vender. Porque eu, assim, comercialmente eu não sou interessante para eles, né? Eu devo vender, sei lá, o que, uns 30 livros por mês? O que é isso para eles? Nada. Mas para mim, se eu estiver vendendo, me ajuda e muito na minha renda, tá bom? Porque aí eu recebo integral, né? Cada livro é R$ 29,90. Eu mando pelo correio, sai a R$ 35,90. Nos sites eu não estou acompanhando mais, não sei nem quanto é que tá o preço nos sites. Eu posso até dar uma olhadinha para ver se eu estou cobrando mais caro, não sei, vou dar uma olhada. Mas me ajuda, porque aí eu recebo, né? Tá bom? Então, primeiro recadinho aí dado. Segundo, hoje nós vamos falar sobre amarrações. Vai ser continuação daquele tema que eu falei de sintonia e atração. Agora, o recado que eu quero dar. Gente, eu não trago amor de volta, tá bom? Não faço nada disso. Eu sei que vai ser uma enxurrada de e-mails aí me perguntando como trazer o amor de volta. Não faço esse trabalho, não é a minha praia, não. Eu sei como acontece, como as coisas, e vou tentar passar para vocês, porque funciona, e funciona mesmo. Mas não faça isso não, tá bom? Bom, no outro eu tinha falado sobre sintonia e atração e passei a ideia, né, falei da nossa bioeletricidade, da polaridade dos nossos corpos, que uns trabalham com mais átomos, mais moléculas, átomos, olha, meu vocabulário é ótimo, negativos, né, com elétrons, e outros trabalham mais positivos, são mais prótons. Então, isso é natural, cada um tem sua própria configuração, isso pode até variar, acredito que possa variar, ainda não vou afirmar, porque existem estudos que, de acordo com o que a gente come, isso altera a nossa química orgânica, então, tá? Mas o fato é que nós geramos essa bioeletricidade e alguns que geram essa bioeletricidade são atraídos mais para outros. Os positivos são atraídos pelos negativos. Mas também deixei bem claro o seguinte, que quando a gente fala dessa polaridade, positivo e negativo, não quer dizer que seja bom ou ruim, tá? Vamos desvincular, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o nível de pensamento, com nada disso. É a bioeletricidade que o nosso corpo produz. Uns produzem mais, outros produzem menos, né? E pela lei física que existe aqui, que opostos se atraem, dependendo da intensidade, né, da quantidade dessa energia produzida, realmente a gente acaba atraindo as pessoas, né? Ou repelindo, porque em relação ao físico, a lei física funciona certinho. Polos opostos se atraem, polos iguais se repelem, tá? Agora, além disso, tá? Isso é físico puro, matéria, vibração de matéria nesta dimensão. Além disso, nós temos a energia que produzimos com o nosso pensamento, que também vai ter uma certa polaridade, tá?
Mas aí a energia que a gente produz com o nosso pensamento, ela está numa outra dimensão. A gente ainda não pode nem mensurar, a gente não pode nem medir esse tipo de energia com a tecnologia que nós temos aqui. Mas ela existe, ela, apesar dela estar numa outra dimensão, ela interage de alguma forma aqui, né? E às vezes o que acontece num relacionamento? Aí vai funcionar o que os espiritualistas dizem, que no plano astral é ao contrário daqui, realmente. Né? As pessoas que estão vibrando na mesma sintonia, estão na mesma polaridade, elas se atraem. E as que estão vibrando em sintonia diferente, em polaridade antagônicas, se repelem, tá? Então, aí o que eu estava explicando, que é assim que mais ou menos que acontece a atração aqui. Né? Aí também vou entrar no tema assim, e os encontros virtuais? Né? Que tu ficou voltando a falar lá naquilo, que também me perguntaram. Gente, os relacionamentos virtuais, primeiro se dá por sintonia, o quê? Mental. Você não conhece o outro, você está afastado do outro, você está fora do campo magnético físico aqui dessa dimensão do outro, tá? Mas você está na área de atuação do campo magnético mental do outro. Porque no físico aqui a gente precisa de uma certa aproximação para um entrar no campo magnético do outro, tá? Mas essa energia que geramos com o nosso pensamento, ela está numa outra dimensão. Então ela não precisa trabalhar com a mesma distância, com a mesma proximidade que a gente trabalha com a bioeletricidade aqui, tá? Então, num relacionamento virtual, o que pode acontecer? Primeiro, você tem essa atração mental, essa sintonia. Então, realmente, os iguaizinhos vão se atrair. Aí você começa a bater papo lá com o fulaninho, toda empolgada, tá? Aí pinta uma certa atração sexual, que aí não tem nada muito a ver com o físico aqui, porque é o mental que está trabalhando e está interagindo, tá influenciando no teu corpo físico, tá? Aí bate aquele tesão danado pela pessoa que você nem conhece fisicamente, porque o teu mental está influenciando o teu corpo físico. Aí, quem ainda não passou por isso, eu escuto relato de um monte de gente, já soube de um monte de histórias. O camarada tá lá apaixonado pela fulaninha lá no virtual, lá no Facebook. Aí estão trocando juras de amor, estão se amando loucamente virtualmente, né? Fazem até sexo virtual. Aí quando chega na hora de se conhecerem, não bate. Porque, de repente, essas pessoas elas têm a mesma polaridade bioelétrica. Então não combina, o corpo aqui no físico não combina. Aí tu acha, você vê a foto, a pessoa é linda, maravilhosa, tem tudo que eu queria. Só que quando chega junto não bate. Eu acho que muita gente já passou por isso, né? Eu escuto muitos relatos, já soube muitas histórias assim. E aí não consigo entender. A pessoa era maravilhosa quando se relacionava e tal, falava, tinha tudo a ver comigo. Mas quando chegou perto, e não é nem a questão daqueles casos que as pessoas enganam, bota o retratinho do Brad Pitt lá e depois, quando encontra, não tem nada a ver, não é isso. Às vezes a pessoa é exatamente aquela do retrato, é uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, mas o físico não bate, né? Então, é porque a sintonia mental, né, aconteceu até primeiro do que a do corpo. Porque a gente se relacionando com as pessoas aqui, geralmente o que acontece, os relacionamentos são baseados nessa atração física aqui. Você encontra uma pessoa, você está próximo a ela, dentro de uma área de atuação desse campo eletromagnético, aí vocês são atraídos, e aí depois é que vão desenvolver, vão se conhecer para ver o que o mental bate. A maioria dos relacionamentos, embora hoje em dia com a internet também acontece da outra forma, como eu falei, mas o natural é mais acontecer assim, né? Então, é para a gente ver que uma coisa é distinta da outra, tá? Dizer que não é só, porque o mental bateu, como os espiritualistas querem, que os afins se atraem. Nem sempre. Vai depender também da energia daqui, tá? A energia dessa dimensão. E aí quando bate tudo, olha que beleza.
Você tem o corpo atraído pelo outro, você se sente bem com o outro e o mental também. Esse é o ideal, né? Então, vamos torcer para que isso aconteça aí com todo mundo. Aí vem as amarrações. O que seriam as amarrações? Trabalho de amarração, que a gente escuta falar aí, muita gente diz que faz, que não sei o que, funciona. Funciona. Tem duas formas de acontecer, tá? Porque o que você está fazendo ali? Você está pedindo para que um espírito, um ser que está numa outra dimensão, interfira num relacionamento aqui, né? Então, o que esse espírito vai fazer? Ele tem pode acontecer de duas formas. Se você contrata você vai lá num médium, lá num lugar que o cara diz que faz esse tipo de trabalho. Se você contrata um médium fraquinho, né, que é a maioria, ele tem contato com o espírito, que o que esse espírito pode fazer, pode interferir? Trabalhar no mental da pessoa, tá? Ele vai chegar, você pega, anota o nome, o teu nome, o nome da pessoa, e aí o médium pode até dizer que fez um trabalho danado, vai fazer oferenda, vai fazer não sei o quê, mas a maioria dos espíritos, o trabalho que a maioria sabe fazer, é ir lá no ouvido da fulana, do fulano e ficar buzinando. Ah, o fulano é maravilhoso, pega o fulano. Vai trabalhar no mental do outro. Vai induzir o outro a gostar daquela pessoa que contratou ele. Tá? Isso é a maioria, porque é mais fácil de fazer. Entrar no mental é mais fácil, porque aquele espírito vai estar vibrando numa determinada frequência, que é bem compatível com a nossa. Tá? Aqui não tem ninguém santo aqui na Terra. A gente está o tempo todo. Então, a hora que o fulaninho lá der uma brechinha e ficar sintonizadinho lá na estação do espírito, que é um espírito comum, gente como a gente, ele vai ouvir o que o outro está falando. E aí pode comprar a ideia mesmo. E aí vai vir para cima daquela pessoa que contratou. A mesma coisa funciona com o Trago Seu Amor de Volta. O espírito vai lá e vai dizer, poxa, mas o fulano era tão bacana, era tão legal com você, por que você largou o fulano, você trocou pelo Beltrano? O esquema é assim. Aí a pessoa acaba mudando de ideia e volta para aquele que... Tá, esse é o mais comum. Mas, se você for procurar um médium, camarada, que tá assim, com um espírito mais conhecedor, um espírito que já tenha um conhecimento maior de manipulação energética, de bioeletricidade, de tudo isso, o camarada vai conseguir alterar a polaridade, vai de alguma forma influenciar aí, porque aqui a gente sabe que até tem como você reverter, né, os prótons, o número de prótons e de acordo, tem como induzir isso, tornar uma partícula positiva ou negativa. Então, isso aqui com o nosso conhecimento bem fraquinho, né? Conhecimento que nós temos aqui como nesse plano ainda é bem pequenininho perto do que eles têm do lado de lá. Aí você pega um espírito que tenha esse grau de conhecimento, que saiba manipular bem a matéria aqui, ele vai fazer uma alteração física no teu corpo, no corpo da pessoa que você quer atrair para você. E aí, realmente, quando vocês estiverem na área de atuação, vai ser uma explosão. Fulano vai ficar completamente preso a você. E assim, aí depois que vocês fizerem o acoplamento áurico, né, você pede para amarrar aquela pessoa. E, porque geralmente esse trabalho de amarração, você está namorando fulano e você não quer que o fulano te largue de jeito nenhum, a fulano. Aí é feito esse trabalho, enquanto vocês estiverem juntos, vocês estiverem naquele acoplamento áurico, esse espírito vai estar trabalhando vocês de maneira... Por que é amarramento, amarração, né? Amarramento não, por que é amarração? Porque ele está fazendo esse trabalho energético, tá? Onde cada molécula, uma vai ser complementar da outra, uma vai ser atraída para a outra. Né? Por isso que aí, quando você quando você se afasta do fulano, então aí você usa o teu livre-arbítrio. Não, eu não quero mais, então vou afastar. A pessoa adoece, porque é formada ali uma simbiose energética. Tá? O espírito sabe manipular de forma que um fica dependente do outro mesmo, energeticamente. É como se um complementasse o outro. Manipulação pura de matéria, porque o camarada sabe fazer isso.
E aí, quando você tenta se afastar do fulano, você adoece, você fica mal, você vai sentir dor em várias partes do corpo, dor de cabeça inexplicável, uma série de coisas, porque realmente o teu corpo físico está sofrendo uma defasagem energética em alguns pontos, tá? Então é complicado. Aí eu sempre pensei assim, mas poxa, tá, eu entendo o mecanismo, mas por que um espírito iria se prestar a fazer esse tipo de coisa, né? Bom, aquele camarada simplesinho lá que eu falei, que vai lá e tchu buzina no ouvido do outro, esse é o espírito, gente como a gente, que desencarna, aí às vezes se encosta em alguns grupos de trabalho, não trabalhos sérios, é óbvio, né? Mas existem também diversos grupos, como aqui tem os trabalhos sérios, os trabalhadores que são é, bem embasados, têm conhecimento, tem hierarquia toda dentro do trabalho, então são escolhidos os melhores trabalhadores para trabalhar naquela determinada falange e tal. Estou falando até em termos da Umbanda mesmo, porque esses trabalhos, a maioria são feitos erroneamente, tá, gente? Eu de novo estou usando o termo Umbanda que até denigre a Umbanda, que a Umbanda não trabalha com isso. A Umbanda não faz trabalho para o mal. Tá? Geralmente quem faz isso é o que chamam de quimbanda. Mas aqui eu quero falar a língua de vocês, né? Que o que a gente fala ele foi na macumba, que também é um termo errado, que não é, mas é o que a gente fala e eu quero que todo mundo entenda. Não adianta ficar aqui falando, explicando muito, porque não é por aí, é o que a gente entende. Então esses espíritos às vezes é um grupo que trabalha ali para fazer, às vezes é o espírito até sozinho que trabalha com aquele médium mesmo, mas é gente como a gente, tá? Não é um espírito detentor de conhecimento. Então ele desencarnou e ele ainda sente necessidades, ele ainda acha que, como ele está muito apegado aqui à Terra ainda, ele ainda está na primeira dimensão, que é o que a gente chama de umbral, tá? É a primeira dimensão logo após essa daqui. Então ele ainda tem aquelas sensações terrenas. Então ele precisa de quê? Ele acredita que ele vai conseguir fumar. Se você botar um maço de cigarro ali, ele vai conseguir fumar. Ele não consegue. Mas ele acha que ele vai ter algum jeito ali para ele fumar, para ele absorver a energia da cachaça que é colocada na esquina. É a maneira como ele ainda, o estágio que ele ainda está vibrando. Então esses espíritos que faz esse tipo de trabalho só de buzinar, né, que é só para poder induzir mentalmente, eles pedem esse tipo de coisa, até para fazer às vezes esses trabalhinhos assim de amarração, porque eles acham que vão ganhar com isso. Ou também, eles às vezes absorvem energia, por quê? Através do médium, que está trabalhando com ele, que está na mesma sintonia. Então, cada vez que ele consegue realizar um trabalho, o médium ganha algum prestígio. E aí o que o médium está ganhando, ele também está ali na aba da mesma energia. Tá? Então, o que se o médium começa a beber mais, ele está sempre ali na aba da energia do médium. Então, esses, que é a maioria que estão por aí, ganha isso, tá? Ganha com isso. Ou pelo prestígio do médium, ou ganhando esses presentinhos e tal. Os outros, os que são mais entendedores mesmo, os que detêm o conhecimento, sabem manipular energeticamente, o que eles ganhariam com isso, né? Então, às vezes, dependendo do trabalho, eu não sei como são feitos esses trabalhos, mas eu não sei o que é pedido para fazer. Então, assim, eu acho que trabalhos onde são feitos matança, realmente eles geram uma energia e alguns desses espíritos se alimentam com aquilo, tá? Essas oferendas, eu acho que todo trabalho que é feito com sangue vivo, né, que você oferece aquilo ali, realmente o espírito está se alimentando porque na hora que você mata o animal sai uma energia ali e ele consegue de alguma forma absorver aquilo. Essas outras, assim, de coisas mais, tipo, comidas e tudo, eu, sinceramente, dentro do meu entendimento, aquilo ali é mais um ritual mesmo, tá? Energeticamente, eu não consigo ver, assim, eu acho que é um ritual.
a gente respeita, deve ser respeitado, até porque tem espíritos ali ao redor que também acreditam naquilo. Então, é como se fosse assim uma autossugestão, né? Funciona tanto para os espíritos que estão ali, quanto para quem vai ser atingido por quem pediu, não é nem quem foi atingido, quem pediu, que acredita que aquilo ali vai funcionar e acaba com o poder da mente ajudando que aquilo aconteça, né? Então, esses espíritos que sabem fazer essa manipulação, eles se alimentam disso, ou um médium que trabalha com um espírito assim, ele está altamente comprometido. Ele provavelmente vai virar um escravo desse espírito quando desencarnar. Tá? Porque esses espíritos altamente detentores de conhecimento e que interferem, fazem trabalhos que interferem no livre-arbítrio dos outros, que fazem trabalho também que prejudicam, que esses espíritos eles possuem do lado de lá uma falange enorme de trabalhadores para eles, que depois cai naquele grupo de trabalhadores que eu falei, né? Que se intitula às vezes até Umbanda, que não tem nada a ver com Umbanda, mas que aí eles começam a trabalhar porque isso vai crescendo, formou um grupo, né? E de escravos que captam energia aqui e ali para poder alimentá-los, tá? Então, esses médiuns que trabalham com esses espíritos mais conhecedores estão um pouquinho calacrados, né? Quando desencarnarem. Então, às vezes, o interesse desse espírito é justamente formar um exército depois para eles, né? Eles vão, porque aquele médium também ganha um certo prestígio e aí mais pessoas vão pedindo para fazer e isso vai envolvendo cada vez mais outras consciências, outros seres, outros espíritos e por aí vai. A gente é como aqui. A gente tem o pessoal do bem, que trabalha no bem, né, que quer o bem do outro, que sabe respeitar o outro, sabe respeitar a vontade, a opinião do outro. E tem aquelas pessoas que são cabeças duras, turronas, que quer que o outro pense como ele, que faça o que ele quer. Então, é exatamente, o lado de lá é espelho daqui, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, com o que a gente faz, né? Não é só a lei do retorno, porque é que se faz é que se paga. Não é isso, você está se comprometendo mesmo com coisas que às vezes você não tem nem noção. Você pensa assim, eu vou fazer isso ali, vou pagar e estou livre. Está livre? Não. Você está caindo numa rede, às vezes, que você não tem ideia do que tem por trás disso. Um simples pedido para o fulaninho ficar com você ou para a fulaninha ficar com você. Tá? Você está sendo enredado, está sendo envolvido e às vezes aquele espírito ali, ele vai mexer com você também. Não vai mexer só com o fulaninho, não, ele vai mexer com você. Né? E depois até, se você mudar de ideia e quiser sair daquilo, vai ser difícil. Então, cuidado com o que você pede. Né? E não só para os espíritos, mas mentalmente também, tá? Porque tem muita gente que consegue, porque assim, a gente não lembra o nosso conhecimento. A gente não sabe. Quando a gente está aqui, o nosso cérebro físico é muito limitado. Então você não tem noção do teu conhecimento, né? E tem pessoas que fazem esse tipo de reversão ou de atração até sem saber que está fazendo, tá? Às vezes faz em corpo astral. A pessoa dorme, sai em projeção astral, não lembra, não tem lucidez suficiente para rememorar aqui, mas faz o trabalho do lado de lá. Fica tão fissurada na pessoa aqui, você está aqui, aí você conhece uma pessoa, você fica tão fissurada, fica tão querendo tanto aquela pessoa para você, aí quando você dorme, você sai, aí você tá, a tua consciência já passou para um corpo mais sutil, o cérebro já é menos limitador, você recobra do lado de lá o teu conhecimento, você interfere no fulano e aí volta. E aí você nem sabe que você fez esse trabalho, mas por quê? Enquanto você estava aqui, você também estava querendo aquilo com muita força. Então cuidado também com o que você deseja. Né? Se é para desejar, vamos desejar ganhar na Mega Sena. É mais interessante. Cuidado. Não vai interferir, pelo menos, no livre-arbítrio de ninguém. Tá? Então, assim, é um recado também que eu tenho para dar para vocês com esse negócio de amarração, né? E é responsabilidade, gente. Tudo é responsabilidade, né?
Eu acho que no momento que a gente começa a entender um pouquinho de energia, de dimensões, acredita realmente que a gente não está aqui sozinho, que a gente está, de certa forma, interagindo com seres que nós não conseguimos visualizar, mas eles estão aqui, né? Estão aqui presentes. Alguns conseguem perceber o nosso pensamento, alguns conseguem ler nosso pensamento, outros conseguem nos ler energeticamente, até pela maneira como a gente está vibrando, eles olham e sabem como a gente, que tipo de pensamento a gente está emanando, né? Então, no momento que você tem conhecimento disso, aí tem que ter responsabilidade mesmo, né? Sem ter, a gente já teria que ficar preocupado com tudo isso, mas as pessoas não acreditam, então. Mas no momento que você toma ciência, que você acredita, que você tem algumas provinhas, né, que assim, não, isso realmente existe, que está me convencendo que isso existe, aí passa a ter responsabilidade, sabe? Porque a ignorância nos protege de muita coisa, né? Mas no momento que a gente toma conhecimento, a gente tem que ter responsabilidade. Não é que ninguém está cobrando nada, não. Que eu não vou naquela de que, agora você tem conhecimento, você vai ser cobrado. Ninguém está te cobrando de nada. Ninguém vai cobrar nada, tá? Só que no momento que você tem conhecimento da coisa, de como funciona, como tudo rola, aí você tem que ter responsabilidade com aquele conhecimento, né? Você errar sem, eu não sabia, tudo bem. Agora, você já sabendo como funciona, aí tem que ter responsabilidade. Até porque tudo que a gente faz sem culpa, beleza. Agora, quando a gente faz alguma coisa, a culpa nos consome demais e baixa a nossa sintonia e nos coloca em sintonia com as piores coisas. Culpa é terrível, tá? Bom, era o recadinho que eu tinha para dar. Tô tentando fazer os vídeos um pouquinho mais curtos, né? Mas mesmo assim eu não consigo, eu falo pelos cotovelos, 26 minutos, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.